Estamos de volta. Já chego bem acompanhada ao lado dessa musa inspiradora que deu o tom da manhã de nossas palestras, nossos aprendizados, nossos compartilhamentos. Edna, me conta o que é que a gente vai esperar, o que é que a gente pode esperar de hoje à tarde. Meu Deus, pessoal, boa tarde. Espero que vocês tenham aí um almoço bem agradável, porque aqui foi incrível o nosso encontro com toda a equipe da equipe da Agência Samba, a equipe do Bradesco, a equipe do IVG. Nós estamos todos aqui conectados nessa grande emoção, desse grande dia da realização do primeiro Congresso Internacional Mulheres do Mundo. E agora nós vamos ter alguns painéis na parte da tarde que são imperdíveis. Amanhã foi maravilhosa, Única, né, única e especial. E agora a gente vem para o segundo painel do dia, né, Ju? Que é o painel internacional. Vamos conectar mulheres da onde? Oceania. Mulheres da Europa e da África. Quem são elas, Ju? São mulheres incríveis. A gente já vai contar, já tem um spoiler, aguardem. Mas antes a gente vai ter um convidado muito especial. Vai estar aqui conosco. Que vai estar conosco. Edna vai contar exatamente quem é ele. É um motivo de orgulho ter essa pessoa conosco. Marcelo Nóbrega, no palco do nosso congresso. Marcelo, ele já vem aqui, ó, em alto estilo. Eu falo que nós estamos parecendo, nós estamos na CNN Brasil, conectando com o mundo. Eu queria super agradecer a presença do Marcelo, é muito importante e relevante, porque nós acreditamos que um mundo melhor é feito de homens e mulheres que, conscientes da sua responsabilidade, trabalham para um mundo melhor. E nós estamos aqui, homens e mulheres, engajados nessa luta da transformação. Marcelo, eu passo aqui a palavra agora para você. Ju? Eu queria só agradecer a presença, seja muito bem-vindo. Queria que você contasse um pouquinho da sua história e essa conexão com essa mulher incrível. Bem-vindo. Eu já deixo o Marcelo aqui no palco e daqui a pouquinho nós já voltamos aqui novamente. Então, pessoal, fiquem conosco, uma boa tarde. Marcelo, estamos juntos. Joia. Super obrigado, Ju. Muito Sucesso. obrigado, Hélio. É uma honra estar aqui com vocês. E parabéns pelo evento. Até agora, painéis sensacionais, palestrantes maravilhosos. E eu tenho a honra de convidar daqui a pouco 3 mulheres também do nosso mundo para conversarem um pouquinho conosco sobre ESG e como usar ESG para impulsionar o futuro. Mas antes, vou explicar por que a Edna me convidou para participar aqui desse painel. Sou profissional de recursos humanos e a minha vida inteira trabalhei muito em prol da diversidade e alavancar diversidade nos times de liderança dos quais eu participei e das empresas também, onde eu tive o privilégio de liderar essa disciplina. Então, eu vou citar 3 exemplos bastante rapidamente e, a meu ver, até simples de implementar, que eu consegui numa das últimas posições executivas que eu tive. Então, em uma das empresas, quando eu me juntei à diretoria, apenas 3% dos membros eram mulheres. Alguns anos depois, quando eu saí dessa empresa, a diretoria tinha 33% de mulheres. Nessa mesma empresa, nós tínhamos um time de operações que circulavam pelo Brasil inteiro, administrando pontos comerciais dessa empresa. Essa equipe era composta por 80 pessoas. Quando eu cheguei, havia apenas 2 mulheres entre essas 80 pessoas. Quando eu saí, eram 30 de 80. E, obviamente, eu não fiz isso sozinho, fiz isso com outras mulheres e fiz com os homens que estavam em posições de decisão nessas organizações também. Eu digo que é simples, mas, obviamente, não é uma solução simplista. Mas eu vou te dizer que muitos dos homens também são nossos aliados nessa busca. E o tema tem que ser conversado. Então, de sair de 2 em 80 para 30 para 80, uma das conversas que eu tive me surpreendeu. Porque quando eu mostrei esse cenário para um dos diretores, ele olhou para a planilha, ele olhou para os números e ele comentou comigo: puxa, Marcelo, eu nunca me dei conta porque ninguém nunca mostrou os números para mim dessa maneira. A gente tem que mudar isso. Então, foi um aliado também de primeira hora. E um terceiro exemplo, que a gente convive também em muitos lugares com discrepâncias salariais entre os profissionais mulheres e profissionais homens injustamente. Em algumas organizações por onde eu passei, eu consegui resolver esse problema sem orçamento extra, sem elevar custo de folha dessas empresas, mas trouxe as 2 populações à paridade. Tá? Então, o que a gente consegue fazer no nosso âmbito, no nosso escopo de trabalho?
3 exemplos, eu como profissional de recursos humanos consegui mudar o ponteiro nessa questão da diversidade. Então, agora vamos lá, vamos começar com as 3 pessoas que nós trouxemos aqui para vocês, 3 mulheres do mundo, da Austrália, de Moçambique e da Europa, da Espanha, para conversar com vocês. Então a gente vai começar assistindo um vídeo da Glenys McLellan, da Austrália. Hi everyone. I'm sorry I can't be with you in person virtually, as the time zone in our part of the world makes it difficult for us all to be on at the same time. So thank you for the opportunity to contribute via video. I was incredibly impressed by the ambition and reach of the Congress when Vivian first contacted me about this gathering. It's clearly a critical time in the world for us to be focusing on female leadership to help create a more sustainable world and future. Unlocking the potential of leaders and in turn their organisations is what we do as a firm, driven by our enduring purpose of leadership for a better world. As a first-generation Australian, born to immigrants who were invited to settle here after escaping communism in the Czech Republic, I'm personally also very passionate about helping future generations of leaders. As a firm, we have recently completed a number of important global surveys, one collecting the views of CEOs around the world and one collecting the views of C-suite leaders on the impact of the pandemic, particularly on women in the workplace. They tell us that 4 in 5 C-suite leaders think that the pandemic has negatively impacted women's progress in the workplace. And 76% of respondents also believe that women are juggling more professional and personal responsibilities than men in their organisations. I don't think we need any encouragement for the kind of dialogue that the Congress is enabling today, but I do think it adds even more urgency to these important topics. So what can we do? Nearly 80% of CEOs have told us that they strongly believe that they need to transform themselves in order to transform their organisation. This number was only around 50% just 3 years ago. We know that the level of complexity for leaders is increasing. Navigating complexity requires curiosity and learning agility, as well as important leadership characteristics such as inclusivity, humility, and authenticity. We believe there are 3 key traits that leaders will need to develop going forward in the face of these challenges. Their capacity to be adaptive, relational, and self-aware. Developing a more human approach to leadership will enable organisations to grow and evolve. One of the other things that stood out in the findings is that diversity is a particularly pressing theme for CEOs, with 90% of respondents agreeing that the CEO has moved into the centre of louder, more diverse and more diverging views in recent years. It's clearly a significant challenge. However, the big message from this is that there is a huge opportunity in unlocking our own potential to help to create sustainable social impact for those around us. We can all make a difference through the accumulation of many small steps that we all take every day to be better leaders, transforming ourselves to be more human with those around us and creating impact for those we each interact with. We know that the world is demanding more informed, humble, diverse, collaborative leaders. The key to this is how we develop this in ourselves and those around us for the future prosperity of our communities. Thank you for the opportunity to join you remotely today. I can't wait to hear more about the learnings and insights from the sharing and dialogue of the Congress. Bye! Então vamos começar
a conversa com a Quitéria Guirengani, diretamente de Moçambique. Vamos passar a bola para ela. Muito obrigada por esta oportunidade de participar neste congresso, bastante importante para discutir a conexão das mulheres no mundo. Mulheres no mundo conectadas com o futuro é o lema deste congresso, mas também um tema de bastante importância reflexiva para nós mulheres. Por um mundo mais igualitário e conectado é para mim um mundo 3 eras. Um mundo onde há representatividade, um mundo onde há recursos para responder às demandas das mulheres e um mundo onde a pauta global responde, acima de tudo, às realidades, mas também às demandas diferenciadas de mulheres e homens, como também de mulheres de grupos sociais diferentes. Porque só assim podemos deixar de falar da agenda de desenvolvimento sustentável na perspectiva de não deixar ninguém de fora. Só assim não iremos deixar ninguém de fora e este ideal de desenvolvimento sustentável será materializado. Eu falo de Moçambique, uma terra assolada ao nível de Cabo Delgado pelo terrorismo e por cíclicos conflitos militares na região centro. Falo de Moçambique, uma terra também que está no mapa dos eventos extremos, em termos de ciclones, em termos de mudanças climáticas. Um país onde apenas 6,5% da população, segundo o Instituto Nacional de Estatística, e 20,3% da população, segundo o Internet World States, tem acesso à internet. Enquanto o mundo discute segurança na internet, nós discutimos ainda acesso. Discutimos segurança online, mas também discutimos segurança offline. Mas Moçambique é uma terra rica em recursos naturais, bastante rica em rubis, em gás. Neste momento está-se colocado no mapa de gás como um dos países com uma das maiores reservas. É um país rico em uma variedade de pedras preciosas e minerais, mas simultaneamente é um dos países mais pobres do mundo. E nesta pobreza nós encontramos um rosto feminino, até porque mais de 52% da população moçambicana é constituída por mulheres. Então, para nós pensar, conectar as mulheres no mundo, é acima de tudo considerar que as mulheres têm realidades diferenciadas, que as demandas e a pauta das mulheres, embora tenha muitos de aspectos semelhantes que devem ser discutidos, também tem aspectos diferenciados. Quando nós olhamos para a mulher que está em São Paulo e olhamos para a mulher em Maputo, encontramos demandas diferenciadas, encontramos prioridades diferenciadas. Mas também quando olhamos para a mulher que está em Maputo e a que está no interior de Cabo Delgado, na zona de conflito, que está no campo de deslocado, entre as reassentadas, nós encontramos demandas diferentes. E para nós pensar um futuro conectado é, acima de tudo, reconhecer estas diferenças, reconhecer estas demandas e perceber como é que as imposições do grande capital muitas vezes se sobrepõem a estes saberes locais, a este conhecimento dos locais e, acima de tudo, a este direito humano, à autodeterminação e à possibilidade de pensar e construir um futuro que conecte a todas nós, considerando as nossas necessidades diferenciadas. É pensar um futuro que coloque as habilidades e o conhecimento como um dos seus principais desafios, garantindo que mulheres e homens possam caminhar como parceiros, mas, acima de tudo, um mundo que pense na equidade através de medidas de discriminação positiva que possam construir um caminho comum para que nós possamos construir um desenvolvimento sustentável. Lembrando que o que é um desenvolvimento sustentável, o que é um assunto urgente em Moçambique não é necessariamente em Paris e que, por isso, os acordos climáticos precisam considerar estas realidades diferenciadas. Mais do que a agenda de diplomacia internacional ser uma agenda de lobby do grande capital, ou mais do que falarmos em energias renováveis e no processo de transição, nos lembrarmos que há seres humanos por detrás de todas essas agendas e que eles precisam ser colocados. Nós, mulheres, precisamos de ter um lugar na mesa de decisão, na mesa de reflexão, na mesa de construção deste caminho comum que nos conecta. Lembrar que a violência digital que nós encontramos contra mulheres penaliza ainda mais mulheres que não só vivem esta violência digital, mas simultaneamente têm que conviver com esta violência no offline
no seu lar, mas também nas ruas e nos diferentes espaços públicos. Então, para mim, pensar um mundo conectado é, acima de tudo, considerar que nós precisamos alocar recursos para responder a estas demandas diferenciadas, que nós precisamos considerar estas realidades diferenciadas e ter medidas, uma agenda que, ao mesmo tempo que possa pensar ao nível global, possa reconhecer as diferenças que nós temos e possa considerar a voz e elevar a voz das mulheres e dos saberes ao nível local. Que possa considerar que os direitos humanos devem estar sempre na pauta de todas as agendas e que as várias culturas, valores e costumes precisam dialogar com estes direitos humanos. Então, como considerações iniciais, eu iria avançar estes pontos que para mim são pontos fundamentais se nós queremos pensar um mundo conectado, em que respondemos àquilo que são as prioridades de cada uma das mulheres em Moçambique e no mundo, considerando que também, apesar das diferenças, temos muitos aspectos e muitas lutas continuam a nos unir além fronteiras. Quitéria. Sim, sim. Agora consigo ouvir. Ótimo, excelente. Estamos conectados. Eu queria fazer uma pergunta para você, antes de chamar a Mar para a participação dela aqui conosco. Então, a minha pergunta é sobre o Observatório de Mulheres, que é uma iniciativa de vocês em Moçambique. Então, uma das importâncias deste evento que nós estamos tendo é essa troca de informação, esse aprendizado com outras partes do mundo. Então, de uma maneira breve, diga para a gente como é que funciona o Observatório de Mulheres, qual é o seu objetivo. O Observatório das Mulheres é um mecanismo que junta diferentes organizações da sociedade civil que advogam em prol dos direitos humanos das mulheres. É uma iniciativa que foi lançada em abril de 2021, ou seja, relativamente recente, mas que nasce deste espírito de que só se nós construirmos uma agenda de sororidade, de solidariedade, de união entre os coletivos de mulheres, entre os movimentos feministas, entre os movimentos que advogam em prol dos direitos humanos das mulheres, é que nós podemos nos conectar. E uma valência do Observatório das Mulheres é que nós queremos construir uma agenda que responda às prioridades das mulheres em Moçambique, mas que dialogue com as mulheres além de fronteiras. Por isso é que na fase inicial de construção do Observatório das Mulheres, como um espaço que produz dados sobre a violência de gênero, um espaço que produz informação para a decisão, mas também que dialoga com os poderes constituídos, que monitora, fiscaliza a governação e responde às principais pautas em relação às questões que dizem respeito aos direitos humanos das mulheres, nós começamos a colaborar e a estender a nossa relação com organismos ao nível internacional, incluindo com o Observatório da Violência Política contra as Mulheres do Brasil, o Observatório das Mulheres de Santa Catarina, o Observatório das Mulheres contra a Violência sobre a violência contra as mulheres da Argentina, o Observatório dos Direitos Humanos de Portugal, várias organizações e movimentos coletivos de mulheres ao nível dos países africanos de expressão portuguesa, porque nós consideramos que só podemos construir este mundo mais justo, de justiça de gênero e igualitário, se nós, as mulheres, nos unirmos, caminharmos juntas, mas também consideramos que o homem é um parceiro importante no engajamento em prol da igualdade de gênero, como uma agenda que transcende as necessidades apenas das mulheres, mas que visa construir um mundo justo para mulheres e homens. Então, este é o Observatório das Mulheres, um espaço de produção de conhecimento, de análise, mas, acima de tudo, de advocacia, de promoção de direitos humanos e de monitoria governativa. Quitéria, obrigado e continue com a gente para uma sessão de perguntas e respostas daqui a pouquinho. Vamos chamar agora a Mar Introni, que está na Espanha. Vamos pegar esse voo aqui, Moçambique, Espanha, e receber a Mar Introni para conversar com a gente. A Mar lidera a All Ladies League, mas eu vou deixar que ela fale mais a respeito dessa iniciativa. Então, por favor, Mar. Bom dia. Olá, Mar, como vai? Peço desculpas, embora eu não falo português, mas eu gostaria de dizer algumas palavras na sua língua. Eu sou muito honrado e feliz em fazer parte deste evento criativo
visionario feito de grandes mulheres como Edna Boldoni, Liliana Schiavo, que me ha convidado. Eu sou muito grata por esta oportunidade para se sentir fortalecido e expressar mensagem de união, mudança e transformação centrado no indivíduo. I'm going to continue in English now. Foi muito bom, Mar. Obrigado por essa abertura em português. Foi nota 10. Muito bom. Thank you so much. I'm so sorry if I really wanted to honor the forum. It was perfect, very clear. Thank you for that. Thank you so much for your generosity. I'm going to divide my presentation in three parts. With data, that is very important that we go through the data because they are very curious elements to analyze. Then we are going to go to empowerment, what we mean with empowerment and what it means for the civil society, the role of the civil society and the individuals. And then we are going to go into global networking, finally. Data. Let's go to the Global Gender Report of 2020. It had a forecast that we are going to get into equality in 19 years, almost 1 century. And it's a serious study, so we have to take it seriously. Because this euphoria that I share, of course, this euphoria for equality with the SDGs, especially with the SDG 5, with an agenda of 2030, it makes us reflect because we are not going on the correct road. So we have the resources, we have the people, we have the technology, but we are not moving forward as we should to get into a short term, let's say in a couple of years. So let's go with the global ranking in gender gap, in gender equality. We have in gender gap, Spain go in the 8th position. Iceland, as the Nordic countries in general, they go in the 1st position. And Brazil go in the 92. So what's going on? What is successful and what's not? In a very simple interpretation, we could say that Spain is successful and Brazil is not. We are going to explore that, and you will see that it's not exactly like that. For example, the legal framework. A legal framework on quotas on the women presence in Brazil is 30%. In Spain is 40%, more or less the same. Now, in reality, what that means, that in top business position, in Spain, they're just 22%. They don't get to the 40%, despite being considered a successful model. Brazil go very much behind at 8%. And for political sector is different. In Spain, they have reached the 40%, but they have reached the 40% because of the sanctions. They apply sanctions to the political parties. That's why they feel, well, not motivated by force to do it. Brazil, it just gets a 15%. But now, let's explore if that go with the culture of the country, the perception of safety. Is very important for women empowered, the perception of safety. You cannot be free if you don't feel that they're safe and with guarantees. In Spain, in a survey that recently done, the 50% of the Spanish people say that they feel that the women's rights in Spain are under threat. And another 30% say that they are vulnerable and we are not moving forward. So you see, a successful model as Spain, they have 80% of the people that think that we are not moving forward on gender equality. So it's very relative. That's why I would like to enter in the second chapter of my presentation, that is empowerment, what we consider women empowerment. I am particularly interested on this because gender equality supposed the measure of what is empowerment for women, for each woman, each individual woman that have the freedom and the autonomy to take control of their personal and professional decision-making processes. And that is not go aligned, and it should be. We have a legal framework
We have the resources, we have the institutions, we have sustainable development goals that is the most ambitious historical momentum that gender equality have arrived to. But, you know, we cannot say that we really, in Spain, we could get into empowerment. For example, in this that I will take it as a successful model. So for me, cultural aspects are the ones that are constrained. And even if we have the legal framework, even if we have the institution, we are going to continue being on a burden, very important burden. And that's why the report from the Global Gender Gap is there. We will take 1 century. Why? We are going to take almost 1 century to get into gender equality, because there is a cultural bias that is still there and we have to be removed. How we remove something that is enquisted in the societies, how we do it. For me, the first aspect that we need to take into account is that in the last 3 decades, we have destroyed the welfare state. And we need to be aware of that. There are global crises that are completely different. The states and the political leaders cannot deliver in the way that they done half a century before. For that, we need to respond differently. New global crises, new responses. So a new era demands awareness that we need to do differently and innovative. It's not just to do more. It's not more production of law that we need it. But it's not just about that. We need to change the system, and the system means doing differently. Awareness that we need to do that. Second, what I love to call that is zero leadership. Zero leadership. Citizens, institutions, NGOs, representative for women. We have NGOs that represent the civil society. But we have also seen that this is an old model of feminism, that they are biased most of the time because of ideology, because of political partisan, because of lobbies, because of funding. So it's not that we are going to get rid of them, but we have to reorder this system. So we cannot rely on this vertical and hierarchical leadership, that when we look at our representatives of the civil society, we look at the political leaders, we look at the global institutions. We need to change that narrative, and make of the citizen part of the leadership, a very active leadership. And I would like to give you an example to illustrate what is my idea. That is e-government. Thinking e-government is not just the use of digital tools to make bureaucracy process accelerated. It's not just about that. It's about to change what means to exercise democracy. It's not that the citizens leave the government alone 5 years. No, e-government means an steady relation with the government, in which the leadership is from the citizen, in an exercise of transparency and accountability that force the government to give responses and to change. That will be very helpful for gender equality, because it's a continuous control. So we have awareness, zero leadership, a new model of feminism, from activism to advocacy, entering the fabric of the society. And finally, strategic partnerships. We know there is an SDG that contemplated, but we really implement it. We implement strategic partnerships, or we establish agreements, dialogues. We need to go further than that and really create from the citizen a leader. And to become a leader, they have to be a partner with the government and not just the man. That's why I started saying this is like the rusty welfare state that we are waiting for them to deliver, and they are not able to do it because they are the seriousness of the global crisis, the multiple crisis, force us to change that. And we enter in what means networking and why it's empowering, especially for women. Because for me, global networking is like a panoptical. Now the panoptical is, inside the panoptical are the global institutions, the NGOs, the private sector, and the citizens are around. We need to change that. The citizens have to be in, and the global institutions and the leaders have to be out.
in an exercise, as I said before, of continuous accountability. That's what really will change the culture that in the end, for me, is the real bias. We need to be aware that in this era that we have entered, individual efforts are very, very important. No individualism in the sense of selfishness. I see it in a way of individual talents, individual skills that join together with others, with creativity, with innovation, using technology differently. Social media is the power of image and should be the power of critical thinking. That's what we have to boost, and these forums and organizations have to debate about that, creating critical thinking. That is the real legacy that we could leave, and we could adapt it to each country and each culture. It's very important that gender equality, we have to be ambitious, really ambitious. If we search for a global goal, it had to be inserted and include all the nations with their culture and their religion and their meaning on gender equality. That's why it's so important, as I say, this panoptical and this awareness that we enter in a new era. And let me be a bit romantic and think of this is a new era for Belle Epoque. This Belle Epoque that they created the electricity, the cinema, the artists. This is time for that, to join all skills, all talents in a moment of flourishing, in a moment of illumination, in a new Belle Epoque. And finally, I will finally go with my poor Portuguese, but allow me please to say, para finalizar, não acredite que eu disse a você, dados, fortalecimento, network. El verdadeiro desafio é individual. Individual responsable, cheio de paixão e criatividade, fortalecido, sem dependências institucionais. Bem-vinda a uma nova era. Uma nova era de iluminação e fraternidade só pode ser encontrado em cada de vocês. Muito grata. Oi, pessoal, e aí, o que vocês acharam dessas duas apresentações maravilhosas? A gente está aqui no estúdio com algumas pessoas de pé, batendo palma, tanto para a Quitéria como para a Mar. Sensacional. Que oportunidade que o IVG está trazendo para a gente de interagir com essas duas mulheres. Sensacional. O pessoal está aqui batendo palmas de pé do meu lado. Obrigado. Mar, vamos trazer a Quitéria também? Vou colocar as duas aqui em vídeo comigo, porque eu queria fazer agora algumas perguntas para ambas. E um ponto que me tocou, Mar, na sua fala, foi o desafio individual, o desafio de cada mulher. O que cada uma das mulheres que está te escutando neste momento pode fazer para mudar o cenário de trabalho, de carreira dela. Então, eu vou ler alguns números de Brasil no mundo do trabalho e queria que tanto a Mar como a Quitéria comentassem como é a realidade nos países delas e que recomendação ela dá para a gente aqui no Brasil, para a gente mudar esse cenário. Então, eu tô com os números aqui escritos para não errar. A população econômica ativa do Brasil, em 2010, era composta 56% de homens, 44% de mulheres. Esse número cresceu de 40 para 44 entre 2000 e 2010. Mas as mulheres têm uma representatividade maior no que é um contrato de trabalho de 30 horas. Então, 33% das mulheres trabalham 30 horas em vez das 40, né? Então, é uma modalidade um pouco diferente. Enquanto apenas 16% dos homens estão neste contrato de trabalho. E aí eu vou dar outros números interessantes. 55% das mulheres trabalham, enquanto 70% trabalham de forma remunerada, né? Porque 74% dos homens trabalham, têm um emprego, têm uma relação de trabalho com o empregador. Mas olha só como esse número de 55% das mulheres muda
quando a gente pensa em mulheres com filhos de até 3 anos de idade versus mulheres sem filhos nessa faixa etária. Então, 55% das mulheres trabalham, mas se ela tem filho até 3 anos de idade, esse número é um pouquinho menor, 54%. Se a mulher não tem um filho nessa faixa etária, 67% delas trabalham. Mas olha só, a média cai porque esse número é pior entre mulheres negras e pardas. No trabalho doméstico, as mulheres fazem 20 horas de trabalho em casa, enquanto os homens fazem apenas 11 horas de trabalho no que são os afazeres domésticos. E aí, na hora que a gente traz as estatísticas para o mundo do trabalho, para dentro da empresa, olha só, na universidade, 58% dos alunos são mulheres. Quando a gente chega no nível de entrada nas empresas, a gente tem mais ou menos essa relação, 52% são mulheres. A gente chega no nível gerencial nas empresas, esse número cai para 39%, que é um número pico em 2017, de 2017 para hoje, esse número vem caindo. Quando a gente fala no nível de diretoria das empresas, 14% apenas são mulheres. Quando a gente fala de CEOs, apenas 4% são mulheres. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, tanto da Mar como da Quitéria, como é que é esse cenário na Espanha, em Moçambique, e o que de concreto cada mulher que está nos ouvindo neste momento poderia fazer para mudar esse cenário aqui no Brasil. Myself? Mar, sim, se você quiser começar, por favor. May I speak in English? Yes, you may. Thank you. I'm so sorry. Well, for Spain, if I haven't understood wrong, I think you're trying to get the model of Spain where we could transfer, no, transfer to Brazil. I really think that there are several aspects that would help. First of all, as I say, from the individual level, it's very important that the women get into an organization. They have to be associated. They have to be organized. It's very empowering. It's absolutely empowering to be together. So this individual initiative, but when they gather with others and the correct use of the tools and digital tools. There have been studies that say that women go behind men, not just in terms of digital insertion, because they don't show interest. So we need to boost that interest. So that is the first aspect. The second one, in relation to the labor market, here in Spain, there have been many promotion of what is flexibility, labor flexibility for women. So they have conciliation, family work. That helped a lot. In fact, in the last year, after it was during the pandemics, there were 80% of the women that work in partial time. No? So they were part-time. So I think that is really good. And the other aspect is to transparency from the companies, that they publish their salaries. Is a way to show that they could compete also with other companies. I think to apply for jobs who do that is a guarantee that they would be protected. Obrigado, Mar. Quitéria, por favor. Eu podia partilhar, em primeiro lugar, que Moçambique, em termos de estatísticas, em termos de representatividade, nós temos um elevado número de mulheres nos postos de decisão, que ainda não é o desejável, mas agora está aos 40% ao nível do parlamento. Mas uma das discussões que nós temos com mulheres é que, mais do que números, nós queremos que estas estatísticas se traduzam em ação efetiva das mulheres, que significa que elas tenham mais voz, que nós tenhamos mais poder na mesa de decisão. Porque Moçambique é um bom país de conformidade, ou seja, sabe que ao nível das Nações Unidas é preciso cumprir com alguns requisitos para ser considerado um país em conformidade.
Então, consegue colocar mais mulheres no parlamento, mais mulheres em alguns postos, mas que não chegam lá efetivamente pelo ativismo, pela força ou pela pressão que nós fazemos como sociedade civil, mas que muitas vezes são colocadas para dizer, olha, vocês estão a demandar maior presença das mulheres, então hoje vocês têm aí mulheres. Então, o desafio que nós temos como mulheres, que nós estamos a assumir, acima de tudo, é que nós queremos representatividade, sim, queremos mais mulheres na decisão, mas não basta ter mais mulheres. É preciso que os números se traduzam em participação ativa das mulheres. É preciso que as mulheres sejam dadas ferramentas e recursos adequados para responder às demandas das mulheres que representam. E é preciso que haja clareza dos caminhos pelos quais as mulheres ascendem às posições de liderança. Ao mesmo tempo, é preciso construir a solidariedade para que as mulheres que estão no poder de decisão sintam que têm um apoio suficiente para tomar decisões arrojadas na defesa das mulheres. Ao nível de estatísticas no geral, por exemplo, a maior parte da população moçambicana sobrevive da agricultura. E é uma agricultura rudimentar, de subsistência. E desta percentagem, maior parte das mulheres trabalhadoras, quase 90% das mulheres trabalhadoras, estão na agricultura, em comparação com 60% de homens. E nós temos, em termos de estatística, em Moçambique, cerca de 50% das mulheres com mais de 15 anos estão na força de trabalho, ou seja, as mulheres começam a trabalhar muito cedo. E é só pensar que mais de 95% do elemento do agregado familiar responsável pela coleta de água em Moçambique são mulheres. E em Moçambique as pessoas normalmente percorrem 6 quilômetros à procura de água diariamente. E isto faz com que as mulheres geralmente realizem 2,5 horas de trabalho doméstico mais do que os homens. Então, as mulheres, por natureza, têm uma maior pressão, mas em termos de salário recebem muito abaixo do que os homens, de acordo com as estatísticas. Então, em termos de ações concretas, a primeira é assegurar que as mulheres sejam efetivamente unidas e tenham uma agenda clara de que, mais do que as disciplinas partidárias, mais do que as ações que nós fazemos por orientações superiores, nós temos que colocar a agenda das mulheres na pauta nacional. E separar aquilo que nos diferencia nesses momentos e ter em consideração aquilo que nos une em prol dos direitos humanos das mulheres. A segunda questão é assegurar a responsabilização política, garantir que as violações de direitos humanos das mulheres tenham responsabilização e que as entidades de decisão que têm uma responsabilidade clara na salvaguarda desses direitos humanos das mulheres sejam constantemente auditadas. Então, a auditoria social, a auditoria popular é um instrumento importante para assegurar que as entidades que têm responsabilidade cumpram com as suas responsabilidades. A outra questão importante para mim é que nós temos que aproveitar o dividendo que nós temos demográfico da juventude e das mulheres para assegurar que as ferramentas tecnológicas a que nós temos acesso possam ser usadas efetivamente para pressionar os decisores a garantir a realização de direitos humanos e assegurar que as plataformas offline que nós temos, massa de protestos, sejam usados de forma inteligente, baseada em evidências, para pressionar decisões políticas que favoreçam um mundo mais igualitário. Por exemplo, neste período da pandemia, nós tivemos muito desafio de os governos usarem bastante do contexto pandêmico para limitar o exercício de direitos à reunião, de direito à manifestação e de direito à associação em nome da pandemia. É verdade que, por um lado, nós temos este dever e esta responsabilidade de prevenir
a proliferação da Covid-19, mas, por outro lado, nós não podemos sair do espaço público e não podemos permitir que a pandemia seja usada como um discurso para que as pessoas se unam menos, para que as pessoas protestem menos. Por isso, nós percebemos, por exemplo, no contexto em que nós estávamos a ter um alto nível de ataques terroristas em Cabo Delgado, em Moçambique, nós, como coletivos de mulheres, nos unimos e dissemos: nós vamos fazer uma campanha e dizer, olha, está a aproximar o Dia das Mulheres, que em Moçambique é o 7 de abril, e nós, como mulheres, sabemos que o governo vai querer ir à Praça dos Heróis, fazer discursos do Dia das Mulheres, saudar as mulheres por esta data, mas nós dizemos que nós não vamos celebrar o 7 de abril enquanto não nos disserem o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. E foi uma forma de pressão política que nós encontramos, paralisamos todo o país e dissemos: nós não queremos, como mulheres, ouvir que há celebração por parte do governo de 7 de abril, enquanto não nos disserem o que está acontecendo e o governo não tomar decisões arrojadas. Então, como sociedade civil, como ativistas, nós temos que, às vezes, ter decisões, extremas decisões que demandam e que pressionem ações concretas para salvaguardar os nossos direitos. Como resultado desta ação, no Dia das Mulheres, o presidente da República, pela primeira vez, fez um discurso ao país a informar sobre o que estava a acontecer em Cabo Delgado e a reconhecer que, de fato, as mulheres não tinham motivos para celebrar e que o governo ia tomar ações concretas para responder à situação de Cabo Delgado. Isto permitiu contribuir bastante para que uma ação até internacional em relação ao terrorismo em Cabo Delgado fosse tomada, que permitiu a estabilização da região. Então, como mulheres, nós percebemos que isto é o que acontece quando as mulheres se unem, quando as mulheres definem uma causa comum, quando as mulheres têm um ideal concreto, quando exigem a responsabilização política e quando assumem o espaço público de forma efetiva para demandar direitos. Uma outra questão importante para mim é que na mesma ação... Você me ouve? Sim. Eu queria, em função aqui do nosso tempo, do nosso cronograma, eu queria te interromper. Obrigado e peço desculpas. A sua paixão é nítida, ela passa aqui pelo vídeo para a gente, aqui para dentro do estúdio. A contribuição que você e Mar trouxeram para a gente, excelentes. Mas eu queria trazer agora mais uma pessoa aqui para o palco para me acompanhar também, Quitéria. Então, por favor, com licença, trazer a Edna para conversar conosco mais um pouquinho. Tudo Olá, bem? Edna. Olá, Mar, tudo bem? Muito bem, muito Olha, bem. nós estamos aqui de pé, aqui nos estúdios, homens e mulheres, aplaudindo vocês duas, né, Marcelo? Sem dúvida. Estamos aqui de pé, aplaudindo essa mensagem extremamente cheia de força, cheio de paixão, cheio de coragem, de duas mulheres absolutamente incríveis e admiráveis. E o que ela traz é isso mesmo, é o papel de cada uma de nós nessa luta pela igualdade, Marcelo. Não dá para esperar todo esse tempo para poder ver mulheres, de fato, tendo os mesmos direitos, tendo as mesmas oportunidades. Mer, vocês estão me ouvindo? Gostaria que vocês estivessem aqui comigo na minha tela, para vocês se sentirem abraçadas por nós, mulheres brasileiras. E saímos daqui, Marcelo, com o compromisso de nos unirmos ainda muito mais, por uma causa, por um sonho. E hoje vocês tocaram profundamente o meu coração. Mer, gostaria de agradecer você pelo convite, de integrar, ser agora membro vitalício da All Ladies League. E eu quero manter uma conexão direta com todas vocês, Marcelo. Vamos conectar nós, mulheres brasileiras, com a força da mulher de Moçambique, com a força da mulher que representa aqui a Espanha, e dizer para vocês que eu fiquei profundamente tocada. Vocês que me acompanham sabem da minha luta em prol do protagonismo, do meu compromisso de mudar a realidade da liderança feminina no Brasil. Mas só podemos fazer isso com a união de todas as mulheres. E vocês duas trouxeram a fala da união, da sororidade.
É disso que nós temos que falar. O quanto cada uma de nós vai assumir o compromisso de contribuir pelo bem de uma outra mulher. Nós temos aí alguns minutos, Marcelo, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para nós, mulheres brasileiras. Vou começar aqui pela Quitéria. Quitéria, que mensagem final, Marcelo, vocês deixam para os nossos corações? Amanhã nós iniciamos os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Este é o 30º aniversário desta celebração. Sob o lema Pinte o Mundo de Laranja e acabe com a violência contra as mulheres agora. Então eu faço um convite a todas as mulheres brasileiras e em todo o mundo para juntas pintarmos o mundo de laranja e assegurarmos que fazemos a nossa parte, lançamos a nossa ponta da tinta pelo mundo, por um mundo mais igualitário e mais justo, porque se nós fizermos esse compromisso com nós mesmas, podemos alcançar algo, mas os homens também são parceiros convidados para esta luta, porque nós podemos mudar o mundo se não fizermos o mesmo de formas diferentes. Temos que sempre inovar e, acima de tudo, acreditar que, por maior que seja a montanha, ela nunca tapa o sol. Muito obrigada pelo convite e que continuemos este diálogo durante os 16 dias, mas, acima de tudo, tenhamos uma vida de ativismo em prol dos direitos humanos das mulheres. Quitéria, você já tem o seu fã-clube aqui no Brasil, né, Marcelo? Sem dúvida. Você já tem o seu fã-clube aqui no Brasil. Vários membros de carteirinha. É com você agora, Obrigada. querida. Obrigada. My final message is an invitation. I would like to take this time for an invitation because women many times are not aware of the potential because of a culture that came from historically when we are waiting for the powerful people. So in that moment, the woman lost their empowerment. They feel disempowered and they do nothing because when you feel disempowered, you are blocked. It's very important for me, this aspect of emotions, because if a woman could overcome that and say, but I have internet, I have social media, what are my skills, what are my talents? And also when they realize that and they have to start learning, testing times at this one force us to be in a continuous and a steady process, a learning process. And we have to be open, and open mindsets are the ones who really are going to move forward. Don't wait for political leaders, just join with them if you think they're going to do something good. And very important, build your own space and gather with other women all over the world, the organizations that make you feel better, but do it. Don't stay alone. Individualism with enjoying efforts. Thank you. Mary, eu queria dizer que aqui no Brasil nós também temos essa fala, para que cada mulher assuma o protagonismo da tua história, da sua vida, assuma a sua responsabilidade e escreva a tua história com a caneta na mão. Então, eu estou aqui super feliz e esse painel trouxe um homem e trouxe uma mulher para dizer que construímos um mundo juntos, Marcelo. Toca aqui. E o Marcelo vai deixar aqui mais uma mensagem para a gente, como um homem engajado nessa luta, né, Marcelo? Isso aí, Edna. E de novo eu vou compartilhar aprendizado meu na função de executivo de recursos humanos em grandes empresas. Então, para a gente falar de diversidade, para mover realmente o ponteiro, são 3 coisas que a gente precisa fazer. Primeiro é debater o tema dentro da empresa, que os executivos estejam envolvidos nessa conversa. Está na pauta da liderança. Tenham esse conhecimento, tenham esses dados e a gente consiga, a partir dali, tomar algumas decisões e mover, né? O segundo são políticas flexíveis de modo de trabalho para todos, não apenas para as minorias, mas que atendam a todos. E dessa maneira a gente vai realmente atender anseios, aspirações e o jeito de vida de cada um. E por último, mentoria para os representantes das minorias, né, para a gente ajudá-los a avançar dentro do mundo corporativo. E agora eu vou fazer um adendo, eu vou colocar uma quarta medida que pode ser tomada, que na verdade, em vez da gente falar de mentoria para mulheres, a gente poderia falar de mentoria para os homens, para que eles mudem o seu comportamento também. E Marcelo, eu concordo plenamente.
Não só nós, mulheres, precisamos de mentoria, e essa é uma pauta relevante do Instituto Marcelo Goldoni, mas nós temos que fazer com que os homens consigam ter um novo olhar para esse cenário, um novo olhar de mudança, de responsabilidade. E a transformação social está na mão de cada um de nós, homens e mulheres, imbuídos de uma consciência na construção de verdade de um mundo melhor. Marcelo, foi um prazer enorme dividir esse palco com você, essa representatividade, nós por elas, juntos nessa construção de um mundo mais conectado, mais fortalecido e ainda muito mais unidos. Essa união com o mundo que nós estamos proporcionando para vocês, trazendo mais conhecimento, abrindo ainda mais as nossas possibilidades de entendimento dessas questões que são tão relevantes para nós. Marcelo, estamos juntos? Tamo junto. Forever! Sempre. Um abraço, gente! Tchau, pessoal. Obrigado. Eu vou dizer aqui para vocês, sabe o que é que eu desejo de verdade? Que essa mensagem, essa conversa que a gente teve aqui, essa aula que a gente teve aqui, chegue a todo o Brasil e ao mundo. Tão importante para a gente, né? Ouvir essas duas mulheres. E mais importante, Marcelo, olhando bem para você, o quanto que você nos ensinou aqui. Então, eu estou super feliz e emocionada. Muito obrigada. É com você. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão gostando, pessoal? É tanto impacto, é tanta mensagem, é tanto aprendizado que eu nem sei. Estou aqui, como diz na Bahia, com falta de ar, de emoção. Então, a gente segue aqui, eu sigo impactada com tantos ensinamentos que a gente teve hoje, né? A gente vai continuar com um tema muito relevante e muito importante. O Instituto EVG, o realizador do nosso congresso, entende a importância do seu papel no enfrentamento da luta contra a violência feminina. Esse tema é um tema muito importante. Sabemos que é preciso amplificar a voz das mulheres e incentivar o engajamento de empresas, sociedade e o poder público na causa. O nosso próximo painel traz reflexões sobre o papel de cada um de nós pelo fim da violência contra a mulher. Roda a vinheta, diretor.